Corre levando promessas e as entrega ao Rio Pará, serpenteando as matas, a lua boiando ao te olhar, ai, ai, consagrando o que é sagrado, o céu desaba a chorar, tiê, 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 tiê. O rio que tem me viver, teimoso no seu desaguar, na dor de quase ser ou sem fim, no tempo em que fiz meu altar, ai, ai, Araritaguaba, Porto Feliz, água boa de navegar, nas contas do rosário dela, nos credos dançaram nos dedos de suas mãos, no canto que acalanta a noite, soberano sob o véu de espumas, ai, ai, novas pedras preciosas, salve os romeiros de Pirapó, tiê, 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 salve os romeiros, salve os romeiros, salve os romeiros de bom Jesus do Pirapora. Salve! Bem-vindos ao Cantando e Contando. Eu sou Paulo Daphne e o assunto hoje é a viola e o violão na formação da música brasileira. Eu comecei cantando uma canção que se chama Ponteios do Rio Tietê, é uma canção minha. Ponteios do Rio Tietê também é uma maneira de tocar a viola, que segue o curso do Rio Tietê nas suas margens. O Rio Tietê é conhecido por Alto, Baixo e Médio Tietê. Ele é navegável a partir de Porto Feliz, que era chamado pelos índios de Araritaguaba. Quem também dá nome ao rio são os índios. Tietê, que significa água verdadeira. Aí veio Tietê. O primeiro instrumento a chegar em nossas terras, instrumento harmônico de cordas, é a viola. Ela chega pela mão dos portugueses, a mão dos colonizadores. E ela também é utilizada pelos jesuítas na catequização dos índios. Ela faz um movimento natural dos colonizadores. Ela primeiro fica pelos litorais, depois ela adentra para os sertões. Quando adentra para os sertões, onde estão os bandeirantes, as bandeiras, junto com os jesuítas, que aí é carregado, sabido por todo mundo, a cruz,
a espada, mas também tinha uma violinha. Ela servia para os cânticos na catequização. Com o passar do tempo, os índios começaram a mexer nesse instrumento e até fabricar o instrumento, os índios e os caboclos. E aí eles fizeram já o primeiro ritmo brasileiro, claro, influenciado pelo ritmo que eles ouviam dos jesuítas tocando, mas já colocaram com o sotaque, com o swing brasileiro. E esse primeiro ritmo se chama cururu. O nome desse ritmo, muitos dizem que como eles tentavam falar cruz, que eles não conseguiam falar e virou cururu. E é o primeiro ritmo. Como as canções eram todas feitas para catequização, eles fizeram esse link e levantaram esse primeiro ritmo brasileiro. Posteriormente é conhecido o cateretê e a catira, todos com nomes indígenas. A viola, então, vira sinônimo de expressão cultural brasileira sertaneja. Eu sei que no nosso imaginário, sertão vai remeter ao Nordeste, mas sertão na era colonial significa estar longe do mar, adentrar pelas matas. E aqui também a viola ganha um grande sobrenome, é chamada de viola caipira. A guitarra acústica chega no Brasil no século XIX, mas para que entendamos melhor todo esse caminho, vamos retornar um pouco no tempo e o que estava acontecendo na Europa. No século XVII aparece a guitarra barroca. Todos os instrumentos na época eram de cordas duplas e 5 cordas duplas, 10 cordas. E com o surgimento do período barroco, existia uma diversidade muito grande de instrumento, e o que fazia sucesso na época eram os grandes grupos instrumentais. Com essa diversidade, exigia-se da sonoridade dos instrumentos, e as guitarras, as violas, o alaúde passa a perder força nesses grupos instrumentais. Eles começam então a trabalhar solo, acompanhando as vozes. A nobreza começa a prestar atenção nisso e começa a contratar as pessoas para irem tocar nos palácios para eles, que eram os trovadores e os menestréis. Então eles iam com as guitarras, com as violas ou alaúde, cantavam, contavam história, faziam poesia, escreviam textos. No século XVIII, esses instrumentos de cordas duplas começam a perder força. E no século XIX, na Itália, um luthier chamado Gennaro Fabbricatori faz uma adaptação da guitarra barroca. Ele tira as cordas duplas e acrescenta uma corda a mais. O instrumento passa a ter 6 cordas simples. E aí surge a guitarra acústica. Essa guitarra acústica é trazida para o Brasil. Também faz um imenso sucesso, assim como a viola fez. Só que aqui todo mundo chamava de viola de 6 cordas, viola de 10 cordas. Percebendo que essa viola 6 cordas era um pouco maior que a viola já conhecida, passaram a chamar ela de violão. E aí ganhou-se esse nome aqui no Brasil, violão, que é o único lugar do mundo que se chama violão a guitarra acústica. Nos outros lugares é guitarra acústica, guitarra espanhola. E aqui, violão. Assim como a viola é sinônimo da cultura sertaneja brasileira, o violão passou a ser sinônimo da cultura brasileira urbana das cidades. Posteriormente, apareceu o violão de 7 cordas. Esse violão foi trazido para tocar em choro e samba, mais no choro, para termos uma presença mais grave nas harmonias e nas frases, para ser acompanhada. Quem utilizou muito esse violão de 7 cordas foi o China, que era irmão do Pixinguinha e tocava no grupo com ele. Também temos o violão de 12 cordas. Na verdade é a viola com uma corda a mais. São todas cordas, 6 cordas duplas. Todos esses instrumentos carregam na sua estrutura, na formação,
da música brasileira, nos sotaques, na utilização das claves propostas pelos batuques, no surgimento do samba, nas modas de viola, nas ritmias caipiras. A viola, ela é presente junto com os batuques no início, daí ela se separa. Na história é conhecido que quem começa a se utilizar das violas, harmonizando os cantos feitos nos batuques, eram os malês que chegaram. Então eles começam a harmonizar e tocar as violas. Então essa é a grande alma, o que sustenta a música brasileira são esses dois instrumentos, enquanto instrumentos de acompanhamentos de canto, enquanto instrumentos solistas. Aqui nós tivemos muito influência ibérica, né? E na Espanha, voltando àquele momento que eu disse que surgiu os trovadores, né? E eles eram contratados pelos castelos, eles eram os trovadores e os menestréis, né? Na Espanha, eles não cantavam e diziam os textos, eles usavam as guitarras já como instrumental, que tinha outra característica. O Brasil absorve essas duas coisas, tanto da Espanha quanto de Portugal e da Itália, né? Que também acontecia isso, que é o canto, a poesia, os textos, as histórias contadas. Então, a estrutura da nossa música surge com tudo isso e com o instrumental também. Então, essa miscigenação de música, de claves, das próprias claves nossas, dos batuques, das ritmias que vieram das violas indígenas, tudo isso fica no mesmo balaio, mexido, e surgiu vários estilos e ainda surgem vários estilos musicais que são acalentados e abraçados pelas cordas desses dois instrumentos, viola e violão. Quem vê aquela casa de caboclo, feita de palha e reboco, que a mata beija e abraça, como pode saber, olhando assim lá de fora, que dentro desse rancho mora a mais bela flor da raça. Falo da rosa que quando me beija minha pele a cobrir, minha alma chora. Flor mestiça que não tem receio em ser brasiliana, quando aflora. Bendito aquele que semeia verdes a mão cheia e diz a flor floreia. Verdes a mão cheia e diz a flor floreia.
Fiquem com Deus.